Monobio, um projeto que virou parte do curso, e é com muita alegria que a gente começa esse momento aqui, remoto, para dar início à defesa dos trabalhos dos alunos do semestre, né, em curso. E eu acabei de colocar aqui no Instagram que isso aqui não é só uma defesa de monografia, né? Representa tanta coisa, eu coloquei até no grupo, representa tanta coisa, representa um pedacinho deles em nós, um pedacinho da gente em cada um deles, muitos aprendizados, muitas conquistas, muitas superações, e é isso, aqui eles vão para uma outra vida, curtir uma nova fase, construir um novo futuro, e eu acho que o Monobio é mais ou menos isso, então era com essa fala que eu queria iniciar, e não com uma fala técnica de abertura, é porque realmente eu estou emocionada, principalmente porque o Guilherme representa a primeira turma de metodologia da pesquisa que eu assumi assim que eu voltei do doutorado, né? Então, em nome dele, eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui e dizer que nós vamos fazer dessa semana uma semana de muito significado, tá? Pronto, como professora, terminei. Muito obrigada, linda mensagem, né, para a gente começar muito bem essas apresentações. Então, Guilherme, você vai fazer sua apresentação, você tem em torno de 15 minutos para fazer sua apresentação, e depois a gente passa para as considerações das professoras da banca, certo? Tá certo. Fica... Posso começar a projetar aqui? Pode. Mais uma vez, bom dia a todos que estão presentes aqui. Agradecendo por estar participando desse momento aqui comigo. E enquanto o Guilherme coloca aí, eu queria só fazer um agradecimento especial à Daisy, porque a Daisy é quem faz tudo funcionar, né? A secretaria. Então, ela monta aquele cronograma, cria todos os links, faz o agendamento, organiza, grava, depois faz todos os, como é o nome daquilo? Os documentos e tal. Então, Daisy, obrigada, mulher. Por nada, é um prazer. A Daisy é uma pessoa muito querida, realmente. Quando eu fui coordenadora, né, os funcionários públicos entraram em greve, aí ela era estagiária e eu só pude contar com ela. Mas foi muito boa a ajuda dela. Nossa, foi muito bom. Bom, gente, eu acho que começou a projetar para vocês? Beleza. Certo. Pois eu vou iniciar, tá bom? Bom, meu nome é Guilherme Melo Madeira, sou orientado pela professora doutora Maria Elane de Carvalho Guerra e vou apresentar meu trabalho de TCC, que ele é intitulado em Vivências de Ensino Remoto, Percepção dos Monitores de um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Para iniciar, eu vou fazer uma breve introdução, no qual a gente pôde observar que, com o início da pandemia em 2020, medidas foram necessárias, né, para conter o avanço da disseminação desse vírus, né? E aí foi decretado o período de isolamento social. E a partir disso, tanto as aulas presenciais quanto as aulas remotas, tanto as aulas presenciais quanto as monitorias presenciais, elas passaram a ser suspensas, dando início ao período de aulas remotas e monitorias remotas. Eu, como monitor e ter participado desse momento de dar monitoria no ensino remoto, me deparei com a seguinte questão, né? De investigar a percepção dos monitores do curso de Ciência Biológica nesse período de isolamento social, né? De saber quais eram as principais dificuldades, quais eram os principais desafios que podiam ser enfrentados. E aí, para embasar minha pesquisa, eu vou falar um pouco do referencial teórico, certo? A monitoria, ela é um programa desenvolvido pelas universidades que ela tem como principal objetivo auxiliar de forma complementar os alunos matriculados nas disciplinas. Para isso,
são selecionados monitores, né, que na verdade são alunos que já fizeram a disciplina e que possuem um bom desempenho acadêmico, e esses monitores, junto ao professor, vão desenvolver estratégias, que aí a gente pode citar aulas práticas em laboratório, pode citar aulas de campo, discussões em sala, e essas diversas estratégias que a gente está citando aqui, elas vão facilitar o processo de aprendizagem e construção de conhecimento por meio dos discentes matriculados nas disciplinas, né? Vale ressaltar que os monitores, eles também têm um ganho pessoal altíssimo, né? Que é justamente ter a chance de revisar conteúdos que já viram, assim como ter a experiência de professor, né? De estar ali planejando, realizando aquele planejamento, né? E aí, no início de 2020, né? Em decorrente da pandemia, as monitorias, elas passaram a ser em modo remoto. E aí, o que é que a gente percebeu? Que tanto os monitores quanto os professores, eles tiveram que se reinventar, porque agora, nesse período, a gente teve que simplesmente desenvolver novas estratégias, se utilizar de mídias digitais, e essas mídias digitais, elas foram um dos principais, a gente vê na literatura, né, uma das principais razões que fizeram a monitoria remota acontecer. E aí, diante desses desafios, né, que a gente relatou agora, eu vou entrar com meus objetivos, né? Que o meu objetivo principal, ele visava compreender a percepção dos monitores do curso de Ciências Biológicas de uma universidade pública acerca da importância da monitoria no cenário de pandemia da Covid-19. E aí, os objetivos específicos podem ser explorar quais as estratégias dos monitores têm desenvolvido para que os discentes tenham um melhor desempenho e aproveitamento da disciplina, constatar a percepção dos monitores quanto às monitorias virtuais e a relação com os discentes e professor orientador, relatar os desafios dos monitores no ensino remoto e identificar a importância da monitoria para o aluno monitor em sua formação acadêmica. Esse trabalho ele teve como metodologia a pesquisa, né, ela foi de cunho aplicada, no qual os objetivos foram exploratório e descritivo. Como procedimento técnico, né, foi feito o levantamento por meio de questionário. Esse questionário ele é de cunho qualitativo e quantitativo, onde as respostas das perguntas subjetivas foram analisadas por meio de leitura individual, utilizando o Iramutec, enquanto as perguntas objetivas, a resposta das perguntas objetivas foram analisadas através do Google Forms, onde foi gerado gráficos, certo? A população-alvo dessa pesquisa foram estudantes de ciências biológicas do Campo Itaperi, que deram monitoria durante o período de ensino remoto, no qual 20 monitores aceitaram participar da pesquisa, e esses 20 monitores estavam matriculados, é claro, a partir do segundo semestre. Assim, a gente conseguiu obter os seguintes resultados. A figura 1, ela faz uma identificação do semestre a qual os participantes estavam matriculados, e aí a gente pode observar que havia apenas um monitor matriculado no quarto e quinto semestre, 2 monitores no sexto semestre, e 7 monitores, e 16 monitores matriculados a partir do sétimo semestre. E aí, gente, a gente percebe o seguinte, que nessa figura ela mostra que houve uma grande procura das monitorias, principalmente por alunos que estão concluindo o curso. E aí a gente pode tentar relacionar isso à questão de, por eles já terem terminado o curso, estarem terminando o curso, eles já cumpriram os pré-requisitos básicos das disciplinas, assim, eles podem atuar como monitor. Além disso, a gente pode também relacionar com a questão de eles estarem se aproximando da inserção para o mercado de trabalho como professor. Então, a monitoria, né, como o Santos e Colaboradores 2008 fala, a monitoria ela se configura como uma prática que coloca os discentes em interação com atividades didáticas. Então, esses monitores eles estão aí buscando se desenvolver como professores, né, como profissionais. A tabela 1, ela
faz uma identificação das disciplinas a quais os participantes, no caso os monitores, davam monitoria, né? E aí a gente pode ver que no curso de Ciência Biológica da UES é um curso muito rico, porque ele dispõe de muitas disciplinas com monitoria, né? Tanto disciplinas que a gente vê de cunho biológico como de cunho educacional. E aí a gente pode perceber aí, através dessa tabela, que os monitores estão amplamente distribuídos em 14 disciplinas. E aí o interessante disso é porque muitos monitores, eles têm a monitoria acaba, essa diversidade de monitoria, ela acaba oportunizando o aprendizado deles, porque aí eles podem se aprofundar no conhecimento específico desejado por eles. E aí, além disso, de poder retomar um conhecimento que já teve por meio da monitoria, eles ampliam, né, o seu desenvolvimento de novas habilidades e competências, como a gente pode ver no trabalho de Skinnader, 2006. A figura 2, ela traz uma determinação do número de monitores que tiveram experiência de monitoria antes do ensino remoto, no qual essa figura ela mostra que apenas 6 dos 20 monitores que participaram da pesquisa tiveram essa experiência no ensino presencial, enquanto os 14 restantes não tiveram, não realizaram monitoria presencialmente, apenas remoto. E aí a gente pode observar, né, que essa grande procura pela monitoria no ensino remoto pode ter relação com a questão da flexibilidade da carga horária, já que agora no ensino remoto, muitos professores eles optaram por realizar encontros síncronos e assíncronos, né, onde esses alunos, esses monitores, eles tiveram mais liberdade para realizar atividades nesse tempo disponível, né? Então, isso pode ter sido um dos motivos que levaram a ter uma maior procura pela monitoria no ensino remoto. A figura 4, ela é destinada aos monitores que responderam com sim, né, que tiveram, que realizaram a monitoria no ensino presencial. E essa figura, ela é uma análise de similitude, né, no qual ela visa mostrar as principais diferenças constatadas entre a monitoria presencial e a monitoria remota. E aqui, gente, a gente pode ver algumas palavras que se correlacionam, né, que estão em diferentes diagramas. A gente pode ver a palavra professor, contato, aluno e atividade. E essas palavras juntas, elas corroboram com a fala do aluno 4, né, que ele fala que as atividades de monitoria no ensino presencial, elas costumavam ser mais dinâmicas, no sentido de ter maior contato com o professor, né? Além de serem realizadas, de permitir uma interação de forma mais direta com a turma. Isso realmente é uma das principais qualidades que o ensino presencial tem, né? De estar vendo ali de cara a cara com o professor, estar de cara a cara com os alunos. Isso é uma das coisas boas do ensino presencial, né? E aí, o Silva e colaboradores, ele relata que, apesar desse distanciamento físico, né, que existe no ensino presencial, as monitorias remotas, elas foram efetivas, sim, nesse processo de troca de informações, certo? A figura 6 é uma análise de similitude que foi formada a partir das metodologias que foram utilizadas nas monitorias remotas, no qual a gente pode ver no diagrama verde a palavra aula, né, que ela está unida com ferramentas, metodologias e Classroom, onde mostra, né, que esses monitores, junto ao professor, se utilizaram de ferramentas digitais, se utilizaram do Classroom para realizar troca de informações, realizar postagem de atividades. A gente pode ver também no diagrama roxo, né, a interligação entre a palavra aula e utilizar, onde a gente percebe a busca por informações através do Google, por plataformas digitais, onde a gente percebe, né, que as TICs, que são a tecnologia da informação e comunicação, se mostraram efetivos no ensino remoto, contribuindo para a complementação e continuidade do processo de aprendizagem da prática docente, que é o que Xavier também relata em seu trabalho, em 2020. A tabela 6, ela traz as estratégias didáticas que foram utilizadas
para reduzir o desgaste do ensino remoto. E aí a gente vê algumas falas de alguns alunos, né, que participaram da pesquisa, que eles relatam, né, que se utilizaram de atividades que visavam estimular os discentes, né, matriculados nas disciplinas a participar, a demonstrarem seus conhecimentos prévios, né. O aluno 3 já ele se utiliza da produção de vídeos, onde os alunos eles podem rever a aula posteriormente, caso não tenha entendido. Então, é uma das ferramentas que podem ser utilizadas no ensino remoto, né? A gente vê na fala do aluno 4, tentar aproximar os alunos da prática com atividades de forma de experimentos caseiros, né? Onde a gente pode, através do meio virtual, fazer justamente uma simulação de como aquilo dali ocorreria no laboratório, né? De forma a respeitar o distanciamento social, né? Nesse período. A gente vê também alunos monitores que se utilizaram da diminuição da carga horária. E aí, essa diminuição da carga horária, o monitor ele relata que foi justamente para tornar o ensino remoto menos cansativo, né? Justamente porque estar à frente de uma tela de computador, estar tendo que responder a aula de forma não presencial, se torna um pouco cansativo. Então, diminuir a carga horária foi uma das estratégias didáticas utilizadas. Foi visto também a utilização de atlas digitais, né, que eles são interativos, que eles permitem o contato com algumas figuras, por exemplo, especialmente naquelas disciplinas que são muito visuais, né, por exemplo, disciplina de histologia, disciplina de parasitologia, certo? Participantes também foram indagados sobre os principais desafios que eles enfrentaram durante as monitorias do ensino remoto, no qual, através da resposta do aluno 2, a gente pode ver algumas situações adversas, né, como a queda de internet, a baixa de interação dos alunos, não saber se os alunos estavam realmente assistindo a aula, né? A gente percebe, né, que durante o ensino remoto, às vezes a interação com esses alunos se torna um pouco complicada, porque justamente por, às vezes, a gente não está ligando a câmera, não poder ver o rosto da pessoa, olhar cara a cara. Então, essas são uma das situações adversas que tornam a questão do ensino, algumas situações complicadas no ensino remoto, certo? A figura 9 é uma nuvem de palavras formadas a partir da perspectiva dos participantes quanto aos desafios enfrentados, né? E aí a gente pode ver as palavras mais citadas como aluno, não, interação, falta, desafio, participar e acreditar, né? No qual a gente pode perceber que o ensino remoto, ele é um desafio. E que os monitores, os professores, eles estão constantemente sendo desafiados a se desenvolver, a se aprimorarem, a desenvolver novas estratégias que tornem aquele conhecimento mais palpável aos alunos nesse meio virtual. A tabela 4, ela mostra as mídias digitais como facilitadores da comunicação entre professor, orientador e monitor, no qual a gente pode ver, né, que na fala do aluno 9, ele considera as mídias digitais como facilitadoras, que dinamizaram, que tornaram bem mais rápida a troca de informações. Já a fala do aluno 2, ele relata, né, que o WhatsApp, como aplicativo, foi uma das principais plataformas que facilitaram a troca de comunicação entre professor e ele. E aí a gente vê no estudo de Lanz e colaboradores 2021 que ele relata realmente o WhatsApp como principal ferramenta de troca de informações rápidas, né, de poder tirar a dúvida dos alunos, ou mesmo até o professor conversar com o monitor. A figura 13, ela a satisfação, pergunta sobre a satisfação dos monitores quanto ao uso das mídias digitais no processo de comunicação com os discentes monitorados. E aí a gente percebe, né, que 90% desses alunos, eles se sentiram, né, que as mídias digitais facilitaram a comunicação com os discentes, né, já que quase todo mundo hoje utiliza o WhatsApp, utiliza plataformas digitais. E aí, no estudo de Lanz e colaboradores 2021, ele relata
uma experiência, ele relata algo bem interessante. Ele relata que antes, no ensino presencial, os encontros com os monitores eram realizados, na maioria das vezes, somente dentro da sala de aula, dentro do laboratório. E com o ensino remoto, os monitores eles passaram a estar mais disponíveis. Ou seja, eles passaram a atender às dúvidas, aos questionamentos dos alunos, não só dentro daquele período de monitoria, mas durante outros horários do dia em que os alunos, que surgiam dúvidas, que surgiam questionamentos. Então, a monitoria remota, ela proporcionou isso, justamente tornar a comunicação mais facilitada entre aluno e monitor. A figura 16, né, ela mostra a relação dos monitores com os discentes durante as monitorias, onde os monitores, né, relataram, em suma maioria, né, que tiveram uma boa experiência, né, com os discentes, tiveram uma boa experiência com os discentes. Alguns relataram que foi o regular. A figura 17, ela mostra a percepção dos monitores quanto às monitorias no ensino remoto, onde a gente vê aí, né, que muitos desses monitores, eles relataram a monitoria como algo bom, a monitoria remota. Eles tiveram um bom aprendizado, tiveram que assumir a frente na busca por estratégias, por formas de tornar a monitoria remota possível, né? Alguns outros não conseguiram se adaptar, e isso é compreensível, né? A realidade de ensino remoto é algo muito novo. E isso a gente vê também no trabalho de LANs e colaboradores, 2021. A figura 18 foi perguntado, né, para os alunos quais benefícios eles tinham encontrado em realizar a monitoria remotamente. E aí a gente vê na nuvem de palavras, palavras como flexibilidade, horário, experiência. Então a gente vê que os benefícios de realizar a monitoria remota, elas podem estar relacionadas justamente com o tempo, com a flexibilidade dos horários e com as novas experiências, né? Já que o ensino brasileiro ele está encaminhando para o ensino híbrido, né? Um ensino que se utiliza de ferramentas digitais, por exemplo, o ensino EAD. A tabela 5, ela mostra a monitoria remota e sua importância na formação desses monitores, né? Formação docente. E aí foi selecionada algumas frases, né, desses alunos. E aí a gente percebe, né, que eles tiveram experiências de corrigir trabalhos, de elaborar provas, junto ao professor, é claro, ministrar aulas, avaliar os alunos, e isso foi considerado uma experiência muito boa, né, porque mostra realmente o trabalho do professor em sala de aula, né, do profissional professor. O aluno 6, ele relata algo interessante, que diante, né, dessa situação de ensino remoto, e por ser algo muito novo, né, não ter tantos relatos na literatura, eles estiveram mais livres para testar estratégias didáticas, saber quais dão certo, quais dão erradas, e isso fez repensar né, como isso pode ser benéfico no ensino presencial, né, como isso pode ser aplicado. O aluno 10, ele fala da busca de alternativas para compensar o distanciamento, né, fala que foi importante isso, porque agora ele vê novas formas de conversar, tanto com o professor quanto os discentes monitorados. E é justamente isso, né? O aluno 3, ele fala sobre a relação, né, da educação brasileira estar se encaminhando para o ensino híbrido, né? Para o ensino que ele pode ser presencial, mas também pode estar dentro do ensino virtual. A figura 23 foi perguntado, né, de acordo com o relato de experiência dos monitores, quais as sugestões eles poderiam dar para o ambiente virtual ser melhor aproveitado. E aí a análise de similitude, né, ela mostra algumas palavras que estão interligadas, né, nos diferentes diagramas. E aí a gente pode ver palavras como busca, aula, aluno, interação, no qual a gente vê aí nessa figura que procurar por estratégias que tornem mais interativo o meio remoto, como algo mais facilitador, algo mais dinâmico, algo que melhore o aprendizado dos alunos e torne
a monitoria, claro, para o monitor mais proveitosa. A gente vê aí na fala do aluno 6 que sempre conversar com a turma é algo muito bom, né? Porque você consegue entender por meio de feedback se as atividades propostas elas estão agregando os alunos, se todos os alunos estão podendo participar dessas aulas, né? A gente no ensino remoto, a gente não tem tanto conhecimento acerca das dificuldades pessoais que cada aluno tem sobre o cotidiano deles. E aí, através de feedback, de conversas, a gente consegue bolar, desenvolver, planejar atividades que todos possam participar. Então, essas são uma das sugestões, né, sugeridas pelos alunos, monitores, né, que participaram da pesquisa. Assim, as considerações finais são a monitoria, né, e ela se demonstrou que não é necessário estar presente para existir uma troca de conhecimento, que ela pode ser realizada por meio virtual, mostrou que as ferramentas digitais elas são indispensáveis em um período de aula remota. Ela mostrou que a introdução das TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação no planejamento dos monitores, possibilitou uma ampliação de suas competências docentes e revelou, é claro, o protagonismo do monitor na busca por diferentes estratégias didáticas nesse período remoto. E assim, eu concluo a minha apresentação, agradeço a todos que estiveram presentes e estou aberto a questionamentos. Obrigada, Guilherme, e parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra para a professora Jeane. Sou eu a primeira? Então tá. Então, parabéns, Guilherme, pela apresentação. Você fala muito bem, seus slides estão muito bem organizados, está tudo bem concatenado. E como já são 9h29, né? Passou aí um pouquinho do tempo, eu vou tentar ser breve, tá? Mas de antemão, eu vou abrir aqui o texto e eu queria dizer o que eu já disse na qualificação, que é muito bom quando a gente pega um trabalho que não tem muito o que criticar, né? Porque é complicado quando a gente pega trabalhos que a gente precisa falar e às vezes a pessoa entende, né, de uma forma. Aqui é o processo é melhorar, né? Então, o seu trabalho está muito bem escrito, está coerente, ele está bem recortadinho, então você não inventou roda nenhuma, você delimitou uma temática X, que era uma temática que era da sua que fazia sentido para você, porque você era monitor, você escolheu uma técnica de pesquisa sem maiores complicações, aplicou muito bem a técnica de pesquisa, seus objetivos estão bem delimitados, e o que eu fiz aqui ao longo do seu trabalho foi dar algumas sugestões, né? Poucas, mas algumas sugestões. E começa aí pelo título, vivências de ensino remoto, talvez, não sei se fosse o caso de botar no ensino remoto, não sei. Coloquei aqui a primeira sugestão já no título, e eu digo isso porque a Deise está aí, e se a Elane e você e o restante da banca concordar, nós vamos ter que ajustar isso já para a documentação, né? Então, a gente já vai pensando sobre isso. Você traz o seu resumo muito bem construído, tem uma introdução, traz o objetivo, traz o contexto, traz os resultados. Sugeri apenas no seu resumo você acrescentar duas palavras-chave, tá? Que são licenciatura e ciências biológicas, porque eu acho que dá para encontrar o seu trabalho quando alguém pesquisar licenciatura, e aí entra a monitoria, quando alguém pesquisar ciências biológicas, e aí entra a monitoria. Sua introdução, você delimita também o porquê do trabalho, você justifica o porquê do trabalho, né? E isso é muito importante. Por quê? Por que falar de monitoria se eu não explico que é porque eu fui monitor e eu vivi os desafios dessa monitoria no ensino remoto? E você faz isso.
Então, são pouquíssimas as coisas que eu trago aqui também, de uma palavra ou outra que estão repetidas, de alguma coisa que você poderia melhorar de escrita, alguma palavrinha que passou. Mas no último parágrafo, você traz assim: por fim, esse trabalho se justifica pela necessidade de investigar como os monitores têm se reinventado para superar os desgastes ocasionados pelo ensino remoto, já que essa nova realidade e não há tantos essa é a nova realidade e não há tantos trabalhos relatando as experiências. E eu coloquei aqui, não seria interessante você citar aqui no final, nesse parágrafo mesmo, a necessidade de investigar isso e os desafios, né, ocasionados e não os desgastes, porque a gente viu que tem muitos aprendizados, que tem muita coisa boa que surgiu dessa experiência, e quando você coloca desgaste, você já está induzindo o leitor ao negativo. Então, eu coloquei aqui uma sugestão para que você possa colocar nesse parágrafo isso que você já colocou, e também compreender os saberes que emergem dessa experiência, porque foram muitos saberes que surgiram disso, e eu vou falar mais na frente sobre isso lá no seu último quadro. Sua fundamentação teórica também está muito bem escrita, está muito coerente, eu só senti falta de você trazer alguma coisa sobre o curso, porque você fala das disciplinas, você fala dos monitores, quais disciplinas eles atuam, o que é a monitoria, o que são os recursos, mas você não diz da estrutura do curso. Como que esse curso está organizado? Você mesmo falou na sua apresentação que é um curso muito completo, né? Que traz muitas coisas, muitas possibilidades para o estudante desenvolver, muitas questões. Então, assim, talvez um tópico falando um pouco sobre a organização do currículo do curso, quais são as disciplinas, quais são as que ofertam monitoria, enfim, é uma sugestão também. E aí, eu passo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui na revisão. Revisão vou deixar aí para Erivalda, né, que vai falar depois de mim, ou é a Lurdinha? É a Erivalda. Pronto, Erivalda, é tua a revisão. Objetivo geral. E aí, os alunos que estão aqui, que são de monografia ou de metodologia, veja que o Guilherme colocou compreender a percepção dos monitores do curso de Ciências Biológicas de universidade pública acerca da importância da monitoria. E foi exatamente isso que ele fez. Então, o objetivo geral tem que dar conta dele no final. E para mim, você deu, tá? Assim como os objetivos específicos têm que dar conta do geral. E você fez de um por um, você explorou as estratégias, você constatou a percepção dos monitores, você relatou os desafios, você identificou a importância. Se a gente for ver, cada tópico que você traz é uma resposta para os objetivos que você trouxe. E isso é muito legal de ver. Tipologia da pesquisa, você caracteriza bem. A única sugestão que eu tenho é aqui. O procedimento técnico empregado, ou a técnica de pesquisa empregada, ou a escolha, né, da técnica de pesquisa foi o levantamento. Que levantamento? Foi levantamento semi-estruturado, e aí existem autores que falam do levantamento semi-estruturado, dizendo para que ele serve e quando ele deve ser utilizado. E eu gostaria que você colocasse aqui um parágrafozinho dizendo o levantamento é isso, serve para isso, foi escolhido por isso, né? Eu senti falta. Local da pesquisa você delimitou, público-alvo também. Particularmente, eu não gosto dessa distribuição em tópicos, mas isso é uma coisa minha. Eu acho que é legal discorrer sobre o processo no que der para unir e separar o que tiver que ser separado. O instrumento de coleta de dados, você colocou que foi realizado remotamente e foi adaptado a esse contexto, não sei se é necessário dizer isso, mas você também descreve como foi, traz o tratamento de dados aqui e explica bem o que é o Iramutec, qual é o princípio que ele utiliza e traz os resultados, que são a parte mais importante do processo aqui para a gente discutir. Toda vida que você traz uma porcentagem, você coloca um número ao lado. Para mim, ou usa a porcentagem ou usa o número absoluto, tá? Porque para mim não faz muito sentido trazer sempre esses dois números aí, essas duas informações. Você traz também que os estudantes
do sétimo semestre em diante são em maior número, e coloca que podem participar esses alunos que tenham concluído a disciplina. Pela minha experiência como professora, não sei se as demais concordam, o que a gente percebe é que muitos estudantes, no início do curso, ainda com aquela ideia de bolsa de iniciação científica, etc., eles optam primeiro por viver essas experiências, e quando vai chegando mais para o final do curso, eles percebem a importância de participar da experiência de sala de aula como formação. Então, talvez esse teu resultado diga disso, né? Se você puder ver alguém que já pesquisou isso e que possa corroborar esse meu pensamento baseado na minha experiência e não na minha pesquisa específica, né? Você pode também, porque isso é algo que acontece. Ah, eu vou fazer IC, porque eu quero ser bolsista de iniciação científica. Aí lá pelo meio do curso, alguém diz assim, olha, é importante ter IC, mas a monitoria é muito importante. E aí os meninos, ao final, o que é bom, porque eles estão mais maduros, têm mais conhecimento e tal, vão para a monitoria. Então, só para você refletir sobre essa realidade que acontece no nosso curso. Aí você traz as disciplinas, e é por isso que eu coloco lá a importância de falar um pouco do currículo do curso, e você traz o número de monitores que tiveram experiência de monitoria antes do ensino remoto. E aí, aí foi uma coisa que me fez pensar na sua fala, porque você disse assim, talvez porque os estudantes tenham tido mais tempo de realizar aquelas coisas que eles querem no ensino remoto, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o discurso não só seu, mas de vários estudantes dizendo que tem muito mais atribuições no ensino remoto. Então, é preciso a gente pensar aí nessa discussão, porque senão ela fica um pouco se contradizendo dentro do trabalho. É mais coisa ou é menos coisa, né? O que é realmente que a gente pode inferir desses estudantes aí que optaram pela monitoria no ensino remoto, né? Não sei. Bom, você faz uma distribuição aqui de resultados e de falas, depois compila essas falas nas nuvens de palavras e agrupa essas palavras nas similitudes aí, nos gráficos de similitude. E faz o tempo todo isso. Isso dá um conforto para o leitor. Porque, veja, vem o geral, depois vem a justificativa desse geral através da fala, e depois vem uma síntese desse geral, na nuvem e no gráfico. Então, aos alunos que estão aqui também, observem essa forma de organizar, porque isso é legal para que a gente compreenda bem o que está sendo colocado. Você traz as metodologias de ensino utilizadas nas monitorias remotas. E eu achei tão legal, Guilherme, sabe por quê? Porque eu fico pensando que, pela primeira vez, aquela história de dizer que o professor não ensina, ele aprende com o estudante. E eu acho que pela primeira vez a gente está vivenciando uma troca efetiva de saberes entre gerações. Então, a gente tem muitos professores que nunca trabalharam com as questões das tecnologias da informação, e nós estamos conseguindo dialogar com estudantes sobre isso e trocar. E olha a riqueza disso, né? Então, você traz aí um monte de informação do que está sendo feito, do que está sendo realizado, as propostas de atividade, e a flexibilidade desse professor, que pela primeira vez se vê numa condição de dizer assim, puxa, eu preciso do meu aluno, eu preciso dele para fazer minha aula melhor, e sai dessa posição aqui, né, de eu detenho conhecimento e tal, e fica aqui, eu tenho conhecimento, mas meu aluno tem também, e esse equilíbrio acontece. Então, eu acho que seria interessante se você pudesse trazer isso em algum momento, se assim você concordar comigo. O WhatsApp, o Classroom, mas principalmente o WhatsApp, também funcionam aí como uma inovação dentro das relações professor-aluno, porque o que a gente tinha também era uma situação em que os professores tinham muito medo
de dar os seus números e os seus contatos, e isso distanciava. E veja que contrassenso. A gente fala que o presencial é melhor porque nós estamos perto, mas nós estamos perto em momentos isolados, em momentos específicos. E nem tão perto assim. Ao mesmo tempo, no remoto, nós estamos há 2 anos longe, fisicamente, mas estamos muito mais perto na troca, nas dúvidas, na resposta das dúvidas, na disponibilidade. Nós estamos mais disponíveis, porém mais distantes. E aí, meu tempo está passando e eu queria chegar aqui no último. Não, antes disso, eu queria chegar num gráfico que tem aí 0 a 10. Cadê ele? Tá aqui. Não. 0 a 10. Eu, sinceramente, queria que você me explicasse esse gráfico. Aí é uma pergunta mesmo. Porque você diz que é de 0 a 10. Inclusive, eu até sugeri aqui, atribua significado a esses números. De 0 a 4 é bom, é ruim? De 5 a 8, enfim. E depois discuta isso com base no que significam essas notas, tá? Então, quando um estudante atribui 2, significa que ele achou bom ou ruim? E outra coisa, onde é que está o 2, 10%? Aí me explica esse gráfico. Só um instante. Posso projetar de novo? Pode. Só para ver se eu não entendi mesmo. Se essa mudança no layout do Bom, Meet pode vai ser ser. depois, não precisa ser agora. Eu vou continuando aqui enquanto você. Ou então não precisa. Não, no caso, professora, a senhora está se referindo Aquele ao gráfico que gráfico você diz para assim, mensurar, né? 0 a 10, quanto foi a monitoria para você? Professor, no caso desse gráfico aí, eu visei saber justamente o como os monitores eles se sentiram, né? Eles Isso eu se sentiram. entendi. Pronto, Eu quero abriu aqui. saber matematicamente o que é que esse gráfico diz. Se ele está construído Então, professora, corretamente. matematicamente diz que, em relação, pelo menos, tem grau de satisfação, né? 10 a nota máxima de satisfação e 0 a nota mínima de satisfação. Pronto. E aí, pronto, e E aí aí, eu quero nesse gráfico, ele saber mostra, né? onde é que tá o 10 e onde é que está o. Ó, você diz aqui, apenas 5% deu nota 5,4. Aí 2% deram nota 4, 6 e 10. 2%, 4, 6 e 10. Onde é que eles estão? Tá entendendo, Só um instante, Elane? professora. Sim, 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 sim. O gráfico, ele tem que dizer o que você está dizendo. E ele não está dizendo isso. Então, não sei se você vai reorganizar, refazer. Mas onde é que está o 4, 6 e o 10 aqui nesse 2? Onde é que está? Nesse eixo aqui diz o quê? Nesse aqui diz o quê? Então, vejam, reveja esse gráfico, tá? Entendi. Veja aí com a Elane, Certo. reveja. E aí, ó, esse último quadro aqui, essa última tabela, que você chama de tabela, mas, enfim, porque está aberto, né, do lado. Gente, isso aqui é de uma riqueza, que só isso aqui já traria. Então, foi importante para a formação, elaborei prova, ministrei aula. Por ser algo novo para a professora, podemos sentir um pouco mais livres, essa fala aqui, para testar quais estratégias dão certo, dão errado, nos faz repensar, quer dizer, está dentro daquilo que eu falei, né? De um pouco mais de flexibilidade e de humildade no fazer e no aprender, professores e alunos. Expandir o pensamento sobre a maneira de ensino e a relação entre alunos e professores. Então, esse ensino remoto não foi tão, como é que você disse lá em cima?
não foi uma coisa tão horrível assim, né? Permite uma experiência com o ensino digital que será extremamente útil para nós futuros professores, ou seja, professores que num momento de ruptura, de mudança, de tudo, viveram algo que já era uma transição, que só estava estagnada e que agora não tem mais como voltar atrás. Mais possibilidade e mais um meio de dar aula, conhecer novas estratégias. Então, aqui tem uma riqueza de informações muito grande, que eu acho que valia a pena discutir sobre a questão da formação docente nesse novo cenário de tecnologias e dessa juventude. Gente, vocês trazem aqui coisas que eu tenho certeza que tem professor que nunca acessou, de programas, de aplicativos, de possibilidades, de tudo, né? E, no entanto, estão aqui. Quem faz isso? São os professores sozinhos? Não, são os monitores, e os professores passam a tomar conhecimento. Então, é nesse sentido que eu estou comentando aqui para você. E aí, eu sei, sabe, Guilherme, que nas considerações, né, a gente já está de saco cheio, querendo finalizar o trabalho, se livrar e tal. Mas eu, Jeane, não acredito que é só isso que sobra do seu trabalho nas considerações finais, porque é aqui que o Guilherme, estudante da licenciatura, professor quase habilitado para ir para o mundo da docência, poderá colocar o que esse trabalho significou e significa e representa não só para você, mas para o curso, para os estudantes, para a docência no geral. Então, assim, essas são minhas considerações. No mais, eu queria parabenizar e dizer que um trabalho dessa natureza só nos faz ver que, apesar do desespero que foi viver esse momento, emerge muito mais coisa boa do que coisa ruim. Embora a nossa mente humana, né, focada no negativo, busque dizer, ensino remoto foi uma porcaria, está sendo não sei o quê. Pode ter elementos negativos e desafiadores, mas as experiências e as falas das pessoas nos mostram muito aprendizado, porque a psicologia já nos diz, não há crescimento sem sofrimento. Então, era isso que eu queria dizer, agradeço demais aí a participação. Obrigada. Nós que agradecemos. Excelente contribuição. Faremos sim as modificações, tá? E agora passo a palavra para a professora Erivalda. Olá, bom dia a todo mundo. Bom, gostaria primeiramente de dar os parabéns, Guilherme, pelo seu trabalho. Também gostei muito da maneira como você escreve, uma leitura agradável. E agradecer também o convite, né? Você e a Elane. Guilherme, e realmente eu acho que é muito difícil você dizer que tirou alguma coisa boa desse tempo tão terrível, né? Com tantas perdas, onde teve pessoas que perderam o pai e a mãe em menos de um mês, né? Então, assim, realmente fica muito difícil de dizer que teve alguma coisa boa. Agora, sei lá, fazendo assim vamos nos distanciando, né, do motivo desse confinamento e dessa necessidade do ensino remoto. No começo eu fiquei assim meio que apavorada, porque primeiro eu pensei que os estudantes não, que eu me lembrei quando eu era universitária, né, como eu era pobre, se fosse hoje em dia eu não sei nem se eu teria celular, porque com as condições financeiras daquele tempo eu não teria. E eu comecei a me preocupar, assim, como é que os alunos iam ter uma casa assim que mora um bocado de gente, eles não têm uma sala reservada, um quarto reservado. E eu digo, não vai dar certo isso, como é que vai dar certo isso? E fiquei muito preocupada com a interação, né, assim, nossa com o aluno, né? E realmente essa interação diminui muito, pelo menos no meu caso, teve uma certa dificuldade. Mas foi bem menos do que o que eu imaginava. E aí, até agora, assim, eu tenho gostado muito das aulas, né? Estamos no terceiro semestre, que é o primeiro semestre pegou só o finzinho, né? E
E eu noto que eles estão gostando também, e eles participam, né? Assim, não tem muitas faltas, então eles estão sempre presentes. E eu achei, assim, eu sempre fui muito apaixonada pela informática e por tudo que elas nos oferecem, né? Como eu sou muito velha, então, assim, o mestrado ainda não tinha computador, foi na máquina, né? Então, assim, para mim, assim, o advento do computador e tudo, eu acho, assim, um paraíso. Eu acho que a gente vive um paraíso hoje em dia, em termos de ferramentas de trabalho. E essas ferramentas utilizadas no controle remoto, ó, no ensino remoto, eu fiquei assim realmente maravilhada com o Google Sala de Aula, né? O Google Meet, Google Formulário. Então, todo dia eu aprendi muita coisa com a Lourdinha, ela fez muitos cursos e passou para mim. Eu não fiz os cursos, mas ela passava para mim. Então, assim, no final da aula, como presença, eu envio uma questão sobre o assunto abordado via Google Formulário. E eu achei muito interessante, eles respondem, eu digo, olha, vocês só têm 10 minutos para responder, porque vai fechar, o formulário fecha, eu programei ele para fechar. E assim, todo mundo participa, e eu acho muito interessante. E voltando para a monitoria, eu achei muito, eu gosto muito da fala de Anne sempre, gosto muito, assim, aprendo muito com ela. E eu acho interessante ela dizer isso, né? Porque assim, o nosso aluno, ele chega na biologia, ele não está muito consciente que vai fazer uma licenciatura. E como todo aluno que gosta de biologia, ele quer logo o laboratório, né? E depois ele vê como é interessante a monitoria, o exercício da monitoria, né? E mais ainda, quando você começa a estudar a educação, você vê que a pesquisa na educação é muito interessante. E agora a metodologia de ensino por investigação, né, que eu acho que o PIBID, ele realiza isso, né, assim, esse ensino por investigação. Então, o aluno já pode ver que a monitoria e aquele... e eu acho muito legal, assim, a UES obrigar o monitor a apresentar um trabalho, né, na semana universitária. Então, tudo isso faz com que ele perceba que a monitoria é, é uma atividade de investigação, é uma atividade de pesquisa também, né? E eu olhando aí as respostas, né, que os alunos lideram sobre o ensino remoto, eu achei muito interessante como eles se adaptaram rapidamente a esse processo e como eles conseguiram, né, interagir com os alunos. E aí, achei muito bem elaborado o seu questionário, né, as perguntas que você fez, e também gostei muito porque eu já percebi que muita gente usa o Iramutec, mas não consegue muito bem interpretar o Iramutec. E fica assim uma coisa bem técnica. A nuvem de palavra, a palavra que mais saiu foi professor, foi remoto, mas assim, não destrincha realmente o significado disso tudo. E você fez isso quando você bota a similitude logo embaixo, então assim, você facilita muito o trabalho da gente para interpretar os dados do Iramutec. E eu queria lhe dar os parabéns por isso. Agora, assim, eu só tenho uma perguntinha para fazer, porque me chamou a atenção aqui, deixa eu ver qual é a página. É logo depois da tabela, acho que é da tabela 3. Peraí, deixa eu ver. Agora eu tirei, ó, do local. Não, não, não. Pois é.
Eu tirei. Mas assim, você fala assim que é algo assim, que os monitores, eles acreditam que esse ensino remoto serviu para estimular novas monitorias, estimular os alunos a fazer, a ser monitor. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Eu tirei aqui do lugar e não estou encontrando. Assim, por que o ensino remoto estimulou a procura por monitoria? Ah, sim. Professora, eu acredito que uma das dificuldades dos alunos do curso, justamente por ele ser um curso que acontece durante a tarde, muitos alunos, eles, por choque de horário, às vezes não conseguem participar das monitorias. E aí, diante do cenário de ensino remoto, alguns professores, né, boa parte dos professores do nosso colegiado, decidiram realizar aulas em períodos síncronos, onde era realizado encontro virtual com os alunos, e aulas no período assíncrono, onde eram pedido para que os alunos realizassem atividades durante esse período, né? Atividades em casa durante esse período. E aí eu acredito que essa flexibilidade de horário possibilitou que mais alunos pudessem participar das monitorias que em outro momento, no ensino presencial, eles não poderiam por questão de choque de horário, por questão, às vezes, de não conseguir conciliar as disciplinas que acontecem ali à tarde. Então, eu acredito que um dos motivos que levaram a esses alunos procurar pela monitoria no ensino remoto foi justamente isso, a flexibilidade da carga horária. Certo. Eu achei agora a frase era: nota-se que alguns monitores fazem uso de ferramentas digitais interativas com o objetivo de estimular os alunos a participar ativamente das monitorias. Então, na realidade, aqui você está se referindo os alunos participarem da monitoria, mas não é assim, na realidade, não é assim querer ser monitor, é participar das atividades promovidas pelo Sim, monitor, né? exatamente. Exatamente. Certo. Então, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Mas e a sua experiência, assim, como monitor? Você foi monitor durante esse período? Sim, eu estou acho que há 3 semestres participando das monitorias, né? Eu sou orientado pela professora Sandra Salmito e sou monitor da disciplina de embriologia e histologia animal comparado. E assim, E como é que é, está se dando assim as aulas práticas? Porque as minhas aulas práticas, assim, não sei, eu não tô. Eu tento estimular os alunos, mando eles fazer em casa, filmar, né, a estação do DNA, eles fazem. Teve assim uns até bem editado, assim, bem elaborado, bem interessante, né? Que eu pedi para eles fazerem em casa, a estação do DNA e filmar. Então, assim, teve muita coisa interessante. Mas, de uma maneira geral, eu mesma não estou assim muito satisfeita com as aulas práticas, né? Aula de laboratório mesmo, assim, de olhar a lâmina, que eu fico passando as sim, figuras, mas assim, e como é que está sendo? Assim, como foi sua pronto, experiência com pronto, relação a essas aulas práticas? pronto, professora. Eu e os demais monitores, né, que são 4 na disciplina, junto à professora, a gente conversou sobre, né? E aí a gente pesquisou por algumas ferramentas digitais. Como a disciplina de histologia, né, é uma disciplina que ela é extremamente visual, né, que a gente precisa analisar os tecidos, se é um tecido conjuntivo, se é um tecido muscular, e aí a gente conseguiu encontrar um atlas digital de histologia, e esse atlas digital, a gente abre o Meet, né, e projeta esse atlas. E a partir disso, a gente vai conversando com os alunos, né, matriculados na disciplina, sobre as estruturas que podem estar sendo visualizadas ali. Então, não é a mesma coisa que você
na frente do microscópio, é claro. Não é a mesma coisa que estar no ensino presencial, trocando as lâminas, aquela emoção de mexer pelo microscópio pela primeira vez, né? Que a gente vê, E especialmente... principalmente quando foi você que fez a lâmina, não é? Ela não vai estar tão bonita quanto a do Atlas, né? Então você vai ter que ser bem esperto para identificar, não é? As diferentes células, né? Sim. Já que não tem a mesma qualidade. E o interessante é que os meninos da turma de embriologia são alunos do segundo semestre, né? Então, eles, talvez pela primeira vez, tenham pegado um microscópio com a senhora, né, na disciplina de biologia celular, e posteriormente ainda estão naquela euforia de saber como é que mexe no micrômetro, no macrômetro, estão naquela euforia de realmente mexer no microscópio, né? Infelizmente, é uma situação, assim, que a gente não pode estar presente ali para mostrar para eles como é que funciona, mostrar as estruturas, mas aí a gente tenta simular isso pelos atlas digitais mesmo, junto com a professora, né? Quando surge alguma dúvida de uma estrutura que a gente não conhece, a gente pede para a professora responder, e aí funciona mais ou menos na troca de conhecimento mesmo, né? Todos participando. Certo. Pois, olha, Guilherme, eu queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz de participar desse momento, e desejo que você tenha muito sucesso na sua vida profissional. Você vai fazer mestrado? Ou vai para o campo logo? Então, professora, estamos seguindo aí, né? Estamos vendo aí no que dá, mas provavelmente sim. Vai vir uma poesia por aí. Pois tá, pois então, meus parabéns, viu? E obrigada mais uma vez, obrigada, Elane. Professora, muito obrigado também. Agradecemos, né, demais também as suas contribuições, Arivalda, e a sua fala também. Gosto muito de ouvir tanto a professora Jeane como a sua fala, né? E agora eu pergunto se a professora Maria de Lourdes, né, quer falar, quer comentar, quer fazer alguma consideração, fique à vontade. Bom, eu acho que muita coisa foi comentada, foi já levantada, eu acho que eu me sinto assim, satisfeita com o que já foi falado. Eu só tenho que parabenizar o Guilherme, a Elane, né, com relação a esse trabalho que ampliou o olhar que a gente tem sobre a monitoria, sobre a formação do monitor, as possibilidades que ele pode desenvolver de trabalho. Então, assim, só parabenizar mesmo. Obrigada. Então, eu vou fazer uma breve fala, tá certo? Por causa do tempo. Aí depois a gente se reúne separado no grupo que eu criei, certo? Professoras da banca. E depois a gente volta aqui para mostrar, né, o que nós deliberamos. Então, só dizer, primeiro agradecer, né, a presença de todos e agradecer às professoras, né, com essas excelentes contribuições que deram, tanto no trabalho escrito como aqui na hora da apresentação, e dizer, Guilherme, que eu fiquei muito feliz, né, de orientar esse trabalho, né, porque você é muito dedicado àquilo que você faz, então sempre prestando muita atenção naquelas orientações básicas que eu trouxe para você, então você sempre estudando, sempre buscando os trabalhos, né, e escreve muito bem, tá, muito inteligente. E com relação à temática que você trouxe, fenomenal, eu concordo plenamente com o que as professoras disseram aqui, então trazer essa contribuição, né, na verdade, você fala essa troca, né, a gente está falando de troca de conhecimentos, né, mas a contribuição que os monitores estão dando nessas aulas remotas, assim, está sendo fundamental, eu digo isso de forma particular, eu tenho certeza que todos os monitores estão contribuindo de forma excelente nesse processo, estão realmente trazendo essa possibilidade dessas trocas. E eu falando, né, particularmente, que eu tenho uma monitora na disciplina de ESF1, e ela é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, porque né, ela que me dá todo o apoio com relação a essas tecnologias aí, né? Ela que me dá todo apoio, tá?
E para a disciplina de ESEF é super importante, porque os alunos estão nas aulas remotas, né? Eles precisam se adequar a essa realidade. E o estágio, o ESEF 1, é o primeiro estágio que eles estão fazendo, então é tudo muito novo, né? Então a minha monitora está sendo, assim, fundamental, importantíssima nesse processo. Não sei se eu posso dizer o nome, seria falta de ética eu falar o nome, Jeane, o que vocês acham? Pronto, é a Aparecida, né, que é a minha monitora, e ela está sendo fundamental. Então, eu vejo, assim, como é bom trazer esse tema, sabe, para um trabalho de conclusão de curso, né, e é isso, assim, era só isso que eu ia dizer, e agora a gente pede licença, né, vai para outra sala, e depois a gente dá a oportunidade de você se manifestar também, tá certo? Então, só um instante. Elane, Diga, Jean. qual é esse grupo? É no WhatsApp? Eu criei. Eu não apareceu para Não, mim, não. Tu me botou? botei. Mas eu Pois chama, não, chama Tu vai aqui. ver, ela vai chamar, Chama, aí pronto, tá. pronto, vai vou ligar aí. Ei, desliguem os microfones, senão tudo que a gente falar, eles vão ouvir. tá bom. Chegamos aqui. Só abrir a ata aqui no celular. Guilherme, antes de eu ler a ata, eu concordo com a professora Jeane em vez de ser vivências de ensino remoto, ser vivências no ensino remoto, não é isso? É isso? Então, e você, o que é que você acha? Porque aí qualquer coisa eu já leio com o título modificado. Lê aí de novo. É do ou nu? Lê aí de novo. É assim, vivências de ensino remoto.
Percepção de ensino remoto. Percepção dos monitores de uma licenciatura em ciências biológicas. Qual é a sugestão, né, que você deu? Vivências no ensino... no ODU. No ODU. E aí? Para eu poder ler a ata? Como é que fica? Para já ler com a modificação? Mas se você achar que é DI o que você quis dizer, deixa o DI. Você pode... Deixa o DI, Elane, ele quer o DI. Pronto, certo, sem problema. Então, vou ler. Oi, gente, desculpa, meu microfone estava desligado aqui, desculpa. Vivências no ensino remoto, pode ser, sim. No. Certo. Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2021, reuniu-se a banca de defesa de monografia, composta pelas professoras Maria Elane de Carvalho Guerra, Jeane Barros Leal de Pontes Medeiros, Maria Arivalda Farias de Aragão, perante a qual Guilherme Melo Madeira, aluno regularmente matriculado na licenciatura de Ciências Biológicas, CCS-US, defendeu via Google Meet para preenchimento do requisito de licenciado sua monografia de graduação intitulada Vivências no Ensino Remoto, Percepção dos Monitores de uma Licenciatura em Ciências Biológicas. Após a defesa da referida monografia, o aluno foi submetido à sabatina, dispondo cada membro da banca de tempo para tal. Finalmente, a banca reuniu-se em separado e considerou o licenciando aprovado por sua monografia e sua defesa pública terem, por unanimidade, recebido o conceito satisfatório. Eu, Maria Elane de Carvalho Guerra, que presidi a banca de monografia, assino a presente ata juntamente com os demais membros e dou fé. Parabéns. Bora fazer barulho. Emocionado. Gente, momento da minha fala, pode ser? Sim, agora eu sei. Ai, gente, não sei nem o que falar, eu derrubei até a garrafa. Gente, eu queria agradecer demais a professora Elane por ter me acompanhado, assim, eu não sou uma pessoa tão fácil não, gente, esse último semestre foi uma correria louca, assim, a professora me deu o melhor acompanhamento possível na produção desse trabalho, eu agradeço demais ela. Eu acho que talvez se eu não tivesse tido um acompanhamento assim tão bom assim, talvez eu não tivesse concluído esse trabalho, certo? Da forma como ele está. Então, muito obrigado, professora, por todos esses auxílios, todos esses dias eu falando com você no WhatsApp. Agradeço também a minha banca, né, por ter aceitado esse trabalho, pelas dicas, pelas sugestões que deram, né, por estar aqui vivenciando esse momento comigo. Então, sou muito grato a vocês, a professora Jeane, a professora Lourdes, a professora Erivalda, certo? Também pelas disciplinas, pelos aprendizados que eu tive no passado, continuo tendo agora. E também agradeço aos meus colegas de curso que estão aqui presentes, que, de certa forma, estão trilhando o mesmo percurso que eu. Então, vocês foram fundamentais também por eu ter conseguido, sabe, concluir. Agora agradeço ao meu amigo Joel e Denilson, que estão aqui. São amigos de longa data que também, de alguma forma, conseguiram participar do meu aprendizado, de me ajudar a ser quem eu sou hoje. Agradeço a minha namorada, que eu não sei se está aqui, que é a Débora, que ela, todos esses dias, ela esteve presente e conseguiu me aturar, né, nessa correria. Então, agradeço a todos vocês e obrigado por tudo. Obrigada, Guilherme. Obrigada a você. Obrigada, e mais uma vez, parabéns. Então, Jeane, você faz o fechamento, porque só tem o Guilherme, né? Hoje só tem o Guilherme, tinha outra defesa, mas pediu para adiar. Então, hoje é só o Guilherme e nada é por acaso, né? Nada é por acaso. É porque hoje era para ser só o Guilherme, amanhã é para ser todo mundo junto, e assim vai se constituindo como tem que ser. E é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está por aqui, que prestigiou, que escutou, sentiu, em especial aí a professora Erivalda, a professora Lourdinha, a professora Elane, ao Guilherme, que é o artista da vez aí,
E vamos seguir no propósito de formando e de construindo cada um nas suas capacidades, no seu tempo. É isso. Parabéns. Já vou começar a colocar aqui as fotos no Instagram, viu, Guilherme? Vou marcar e, e vamos movimentar esse negócio aí para poder fazer com que todo mundo veja a energia legal que é o nosso Monobio, né? É muito legal, gente, esse momento. Eu desconheço outro lugar que faz isso concentrado assim. Então, é isso. Agradeço demais. Obrigada, gente. Obrigada, Deise. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou mandar, viu, Elane, o documento e aí, junto com a ficha, né? Certo. Lourdinha, eu vou te mandar um vídeo que eu recebi ontem. Tchau, Guilherme. Tá ótimo. Obrigada. É a mãe de uma amiga minha, tu vai amar.